Amém. Amém. Oh, Senhor Jesus. Amém. Senhor, te louvamos. Amém. Senhor, pelo teu grande amor. Amém. Oh, ao deixar conosco a tua palavra. Amém. Oh, a tua pessoa. Amém. Tua presença viva. Amém. Senhor, hoje nós somos vasos para te conter, para expressar o tesouro que está em nós. Amém. Senhor, muito obrigado pela tua vida em nós, pelo teu labor de amor, por tudo o que foi esse Evangelho que um dia chegou até nós. E o Evangelho é a tua própria pessoa, revelado a nós. Era um mistério de Deus, mas agora esse Cristo é visível a nós, por meio dos olhos do coração. Agora nesse capítulo 9 de 1 Coríntios, nos dê um pouco mais do teu falar. Sê conosco nessa noite. Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, hoje é um fórum íntimo, né? Até com um pouco de sombra aqui, né? É claro que quando nós estamos trilhando um caminho, sempre um caminho cristão, né? Sempre vai haver obstáculos. Por um lado, o Senhor permite, né? Eu estava tocando outro dia com os irmãos que quando Davi foi tornado rei, ele ganhou de cara, logo depois de derrotar o grande inimigo do povo de Deus, né, na época, que era um gigante chamado Golias, né? Ele ganhou de presente por isso a indisposição espontânea do rei contra ele, o rei Saul. E ele foi perseguido. E na perseguição, ele teve que fugir do meio do povo de Israel. Arrumou 400 homens complicadíssimos, endividados, cheios de problema. Eram esses que seguiram Davi. E foi morar no meio do reino inimigo como um mentiroso, né? Porque ele tinha que enganar o rei inimigo. Afinal de contas, o rei inimigo estava achando que ele estava lutando contra Israel, porque todos queriam derrotar a nação de Israel. No entanto, ele perseverou ali, e depois de passar por tantas tribulações, ele de fato assumiu a posição de rei. Talvez por isso ele tenha escrito o Salmo 23, né? Onde fala que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E com certeza ele estava por um fio, né? A qualquer momento alguém poderia delatar, entregar, né, um X9 ali, e Davi teria o quê? Sua cabeça cortada, né? No entanto, o Senhor o preservou no meio de um reino inimigo. E não é essa a nossa condição hoje. O Senhor nos resgatou do império das trevas. O frete mais importante do universo, né, Ele fez, né? Nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado. Ninguém poderia fazer isso. No entanto, embora de maneira celestial, divina e mística, nós estejamos nessa entidade santa que é a igreja, somos nós, por outro lado, nós vivemos ainda no mundo. Somos a embaixada celestial aqui na terra, mas ainda posta no meio de um reino de iniquidade. Hoje, por exemplo, ao chegar aqui, nós experimentamos uma tentativa de furto, né? Talvez de alguma pessoa que foi corrompida por causa de... Isso é muito comum hoje, né? A gente chama pessoas dependentes químicos, às vezes eles roubam para poder ter droga, e aí tentaram roubar nosso padrão de energia elétrica. Nós estamos com um problema aqui, e a CEMIG já veio, né? E constatou que nós temos aqui um sistema trifásico. Aí uma das fases, um cabo de 16 milímetros, que é muito caro. Nosso irmão Cora sabe disso, né? Que também já foi roubado lá na oficina dele. É um cabo muito caro, nós vamos ter que arcar com isso agora, né? E mais um disjuntor, talvez mais algumas outras coisas. A metragem desse cabo é muito cara. Mas graças ao Senhor, né? Nós somos o povo de Deus. Amém. Nós não tememos. Amém. Ainda que tudo possa se voltar contra nós, o Senhor é o nosso pastor. Amém. E nós não sentimos falta de nada. Amém. Porque nós temos o Senhor. Ó Senhor Jesus. Amém. Nós somos livres, irmãos. Sim. Como começa o capítulo 9 aqui, Paulo fala assim: porventura eu não sou livre? Acaso eu não sou livre? Sim. Ó Senhor Jesus, não sou eu porventura livre? Sim. Não sou apóstolo? Esse capítulo 9, ele está começando dando continuidade ao que ele falou no capítulo 8,
onde ele estava falando dos problemas que o nosso saber, né, nós somos muito conscientes daquilo que nós podemos, daquilo que nós sabemos, mas muitas vezes o nosso saber leva outras pessoas a tropeço. Então ele falou assim, que embora ele sendo livre, mas ele fez tudo para poder preservar a fé dos irmãos, para poder ganhar as pessoas, para poder resgatar as pessoas da lei, do judaísmo. Aqui esse capítulo 9, ele vai começar falando assim: não sou eu porventura livre, não sou apóstolo, não vi Jesus o nosso Senhor? Senhor Jesus, acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor? Ele estava falando isso para os cristãos de Corinto, né? Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa perante os que me interpelam é esta: não temos nós o direito de comer e beber? Então ele está falando isso aqui, ó, lembrando do capítulo anterior, né? Onde ele estava falando sobre comida e bebida. Mas aí ele acrescenta: e também o de fazer-nos acompanhar de uma mulher irmã, como fazem os demais apóstolos e os irmãos do Senhor e Cefas. Quer dizer, ele não estava proibido de casar, mas era uma opção dele. Ele decidiu, e era um dom especial que Paulo tinha, né, de servir aos irmãos de maneira plena, de maneira tal que nada o impedisse a dedicar todo o tempo dele para o Senhor, porque quem é casado cuida também das coisas da casa, da esposa ou do marido, né? Então ele fala assim: ou somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar? Ó Senhor Jesus, quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Porventura, falo isto como homem, ou não diz também a lei? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi quando pisa o trigo. Acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é seguramente por nós que ele o diz? Certo que é por nós que está escrito: pois o que lavra, cumpre fazê-lo com esperança. O que pisa o trigo, o faça na esperança de receber a parte que lhe é devida. Então aqui ele está remetendo a algo da lei, mas que, como povo do reino dos céus, nós também temos uma Constituição. Não é apenas a Constituição da velha aliança, da economia veterotestamentária, todas as leis, né, os 10 mandamentos, e mais as 606 ordenanças, né? 616 no total. Não é só isso. O Senhor no Novo Testamento, ele fez algo. Um dia ele parou, chamou os seus e falou assim: ó, eu vou dar para vocês agora a Constituição do Reino dos Céus. Ela é mais elevada do que todas essas ordenanças da antiga aliança. E aí ele deixou isso registrado nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. E aí eu quero chamar a atenção de 2 pontos aqui que está relacionado com o que Paulo acabou de falar. No capítulo 5 de Mateus, versículo 20, ele diz algo interessante, olha. Mateus capítulo 5, versículo 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Então, o primeiro ponto aqui, ele está dizendo que tudo aquilo que os judeus faziam, especialmente os mais apegados à lei, a nossa justiça tem que exceder em muito a dos escribas e fariseus. Então, isso aqui já tira um pouco da nossa tranquilidade. Às vezes você, eu não preciso dar dízimo, eu não preciso, agora nós estamos na graça, né? Mas aí acontece um negócio igual esse aqui. Aí nós vamos precisar tocar na parte mais sensível do homem, né? Qual que é? O bolso, né? Isso não é fácil. Mas por outro lado, o Senhor está falando isso para nós. E também nessa Constituição do Reino, ele fala no capítulo 6 aqui de Mateus, versículos 19 em diante, fala assim:
Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. É ou não é? A gente pode deixar isso aqui bonito, mas um dia vem alguém, entra aqui, rouba o som, rouba tudo. Aqui é possível, né? Mas o Senhor fala para nós ajuntarmos, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Por quê? Onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Uma vez numa classe infantil, né? O irmão estava ali ministrando para as crianças, e aí perguntou para os meninos: o que Deus quer? Nosso dinheiro ou nosso coração? Aí todo mundo, coração. Aí um falou assim, dinheiro. Aí todo mundo ficou assim, mas como? Aí ele falou assim, ele respondeu certo, né? Porque você dá o coração para Deus, mas o dinheiro está aqui no bolso. Aí o coração quer subir, o dinheiro não vai, aí fica aquele negócio, porque onde está o seu tesouro estará o seu coração. O coração está junto, né? Então fica aquele negócio, puxando, mas não vai, né? Aí você tem que liberar, né? Opa, agora subiu para o Senhor. Não é isso? Então ele elogiou, né, a criança que estava lá e falou isso, porque ele falou assim, tá certo, porque quando você se liberta da sua avareza, da sua preocupação com as riquezas dessa terra, o seu coração vai junto para Deus. O Senhor não nos dá tudo gratuitamente? O Senhor não nos dá saúde para trabalhar? Nos dá inteligência para fazer negócio? Nos dá capacidade para poder laborar todos os dias? E quando fala de justiça, né? 2 Coríntios capítulo 9, todo mundo conhece isso, né? No capítulo 8 de 2 Coríntios, primeiro ele fala de uma região chamada Macedônia, onde tinha os Tessalonicenses, tinha os de Bereia, tinha os de Filipe, e fala que era uma região que estava sofrendo na época com muita dificuldade, eles estavam passando por muito aperto de questões materiais. Mas ele fala, capítulo 8, versículo 1 de 2 Coríntios, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Agora olha que interessante, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiramente ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Isso aqui me remete a uma coisa interessante. A primeira oferta na Bíblia está em Gênesis, capítulo 4, quando fala de Caim e de Abel. E olha que interessante, quando Deus recebe a oferta, fala assim, agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou o Senhor. Imagina o seguinte, você foi numa festa de aniversário, e é uma pessoa muito rica, tem tudo, mas aí você está numa condição simples, você só pode levar uma coisinha bem simples para ele, mas é um amigo seu, gosta muito de você, e às vezes uma outra pessoa levou até um presente de grande valor, mas ele vai ficar mais tocado com aquele presentinho simples, porque ele gosta de você, então ele se agradou de você, o presente remete a você, então ele guarda aquilo com carinho, ao passo que do outro lá, deu um presente até de grande valor, mas aquela pessoa não é tão agradável, ele só queria aparecer. Foi mais ou menos isso que aconteceu com Caim e Abel. O Senhor se agradou de Abel, por consequência a oferta de Abel foi agradável a Deus, ao passo que Caim não tinha um procedimento agradável a Deus, então a oferta dele não podia agradar o Senhor. Então aqui fala que esses macedônios, eles primeiramente se deram a si mesmos ao Senhor e depois a nós. Então se a nossa oferta não vem de um coração cheio de sentimento pelo Senhor, será que o Senhor recebe isso como? O capítulo 9 até fala isso, né? Aqui de 2 Coríntios. Versículo 6, 9, 6. Isso afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode, aleluia, Deus pode fazer-vos abundar em
toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece. Então quer dizer que ofertar é um ato de justiça. Lembra, vamos voltar, Mateus 5, 6 e 7, constituição do reino dos céus. Fala que a nossa justiça tem que exceder em muita dos escribas e fariseus. E aqui está falando de oferta como justiça. E no final da Bíblia, lá em Apocalipse, eu não vou abrir, mas vocês podem ler depois, Apocalipse 19, 8, fala que a igreja como noiva, ela está pronta para receber o Senhor. Aí foi dado para ela vestir-se de linho finíssimo, puro. Porque o linho finíssimo são o quê? Os atos de justiça dos santos. Cada vez que eu pratico um ato de justiça, e aí eu quero até abrir um pouco mais. O que é um ato de justiça? Servir aos irmãos, seja nas reuniões da igreja ou durante a semana, no dia a dia, lembrando em oração, se preocupando, né? Às vezes você pega assim, poxa, eu tenho uns amigos aqui, eu podia mandar um currículo do irmão que está desempregado, podia fazer uma visita para um irmão que está necessitado, às vezes mandar uma mensagem, uma ligação, né? O nosso irmão Cláudio, eu tenho certeza que cada ligação, o Senhor vai lá e carimba, pá, ato de justiça. Opa, anotou. Sabe que Apocalipse vai abrir os livros da contabilidade de Deus, e vai abrir o livro da vida também, mas tem livros da contabilidade. A Bíblia diz que todos vamos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então cada ato de justiça nosso é registrado pelo Senhor. A oferta é um ato de justiça. Pedir um hino na reunião, cantar, levantar, proclamar. Às vezes você chega na reunião, o Espírito te fala, né? Desculpa, tá, Saulo? Não é essa, né? Mas você olha o Saulo, ele está com aquela cara assim que a semana dele não foi muito boa, mas aí você vai, lança uma faísca nele e o Espírito vai e toca ele. Isso é um ato de justiça, irmãos. Servir, participar da escala, recepção, do som, da música, da mesa do Senhor, seja qual serviço você puder servir, e não só durante as reuniões públicas da igreja, mas durante a semana, né? Vamos lembrar dos irmãos para que, quando chegar na hora do grupo familiar, ficar cheio, né? Vamos produzir mais grupos familiares, vamos convidar mais pessoas. Tudo isso é ato de justiça. Está vendo? Então, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. O que é um pobre, irmão? É você ligar para mim durante a semana, eu estou preocupado lá, eu preciso fazer a minha meta, ainda não bati minha meta, eu sou vendedor, preciso dos pedidos. Vou ligar para o João Miguel, que ele deve estar tão preocupado com a meta que ele esqueceu de invocar o Senhor hoje. Aí o coro vai, manda um áudio para mim: oh Senhor Jesus, ô irmão, estou te mandando esse áudio aqui só para te lembrar de invocar. Me salvou. Aí o que o Senhor faz? Vai lá e carimba um ato de justiça para o coro. Mais um pedacinho da veste de linho finíssimo, né, foi tecida. Então o que Paulo estava falando aqui para os coríntios? Ele estava, por um lado, cobrando essa porção, né, de oferta, dizendo que é lícito, nós podemos pedir isso, mas ao mesmo tempo ele vai dizer assim: mas eu não quis fazer nada disso com os irmãos. Vou voltar lá para 1 Coríntios 9. Eu abri um pouco aqui sobre a questão de ofertas, irmãos, e até me permitam dizer isso. Hoje nós afixamos 3 cartazes aqui, onde a gente colocou a conta bancária, né, da igreja. São 2 contas, uma é para missões e outra é para as ofertas e dízimos. Aí tem lá a chave Pix, tem o código QR, e tem também um outro código que é para aqueles irmãos que ainda não estão participando do grupo de avisos da igreja. Então, quando você puder dar uma passadinha ali, tira uma foto, né, aproveite. Então, voltando lá para 1 Coríntios capítulo 9, né? Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, paramos aqui no versículo 10, né? Aí o versículo 11 ele fala, né? Paulo fala assim: olha, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós os bens materiais? Se outros participam deste direito sobre vós, não temos nós o direito em muito maior medida? Ele, em certo sentido, irmãos, tudo que nós vamos fazer na vida custa dinheiro. Você vai registrar um carro, você tem que pagar o Detran. Você vai registrar um imóvel, tem que pagar o cartório, tem que pagar o governo. Todo ano você tem que pagar imposto. Você vai numa escola, tem que pagar a escola.
Mesmo a escola que é gratuita, você tem que comprar livro, tem, né? Tem as festas, tem as atividades, tudo você paga, né? Tudo que você vai fazer tem que pagar. Aí nós reunimos juntos. Será que é muito a gente ter entre nós suficiência para pagar as nossas necessidades e necessidades dos irmãos, né? Ou será que nós vamos deixar de assistir os irmãos que também precisam? Às vezes, um dia pode ser eu, um dia pode ser você, um dia pode ser um outro irmão. Nós somos uma família. E às vezes o Senhor permite que a gente passe por necessidades, até para a gente poder experimentar o cuidado amoroso de Deus por meio da igreja. A igreja é um organismo vivo. A igreja não é uma organização morta, jurídica, né? A gente teve que fazer CNPJ, tem que abrir conta em banco, porque a lei assim o pede. Mas por outro lado, nós somos uma família. Então Paulo está falando assim, eu poderia, né, exigir esse direito, né? Assim como tudo que existe. Entretanto, olha, continua no versículo 12, entretanto, não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. A gente sabe que no meio cristão há muitos escândalos, há muitas coisas desnecessárias, né? Às vezes até intimidações, né? Se você não ofertar, não vai ganhar bênção e tal, você está em pecado. Nós não fazemos isso. E Paulo estava querendo mostrar justamente que ele ainda foi além, né? Não vou ficar pedindo oferta para os irmãos. E ele estava ali viajando, né? Eu lembro que a gente ia numa cidade chamada Papagaios, e a gente começou a visitar esses irmãos, os irmãos foram ganhando a palavra. De repente, esses irmãos, eles eram muito simples, não tinham condições. Mas a gente chegou lá um dia, eles fizeram para a gente churrasco com picanha, fizeram um panelão assim de vaca atolada. Eu lembro do irmão Marcelão, eu achei até que ele ia cair dentro da panela, tanta felicidade que estava. Mas enfim, aí a gente fala assim, puxa, a gente ficava tocado, puxa, mas esses irmãos passam tanta dificuldade, né? Tudo para eles é difícil, mas eles queriam servir a gente. E ainda por cima, eles estavam indo na cidade vizinha, né? Maravilhas, para pregar o evangelho. Aí eu falei assim, bom, mas vocês têm condição de fazer isso? Eu falei, irmão, ele falou para a gente, irmãos, se vocês podem sair lá de Belo Horizonte, andar essa distância toda, vir aqui cuidar da gente, a gente não pode cuidar da cidade do lado? Então, o que fez isso? Não foi um constrangimento nosso, foi um constrangimento do Espírito. Amém. Ao perceber o amor de Deus em mover pessoas para cuidar deles. Então, do mesmo jeito, entre nós não queremos nunca cobrar de ninguém, mas por outro lado, a gente não pode deixar de falar, porque é uma necessidade nossa também, né? Senhor Jesus, versículo 13, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam, e quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Parece que na hora que Paulo fala a palavra Evangelho, parece que dá um clique nele, assim, opa, Evangelho. Deixa eu mudar meu discurso aqui agora. Porque ele estava falando sobre liberdade de comer e beber, sobre necessidades de ofertas, mas quando ele fala a palavra Evangelho, parece que explodiu algo dentro dele, porque Paulo era um evangelista nato. Paulo era profeta, era apóstolo, era tudo, né? Mas o Evangelho pulsava dentro dele, a ponto dele dizer coisas assim, olha, versículo 15, eu porém não me tenho servido de nenhuma dessas coisas e não escrevo isto para que assim se faça comigo, porque melhor me fora morrer antes que alguém me anule essa glória. Olha o 16, se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Da agora para frente, até o final do capítulo, ele falou assim, peraí, eu estou falando uma coisa aqui, mas o Senhor quer que eu abra essa questão do Evangelho para a igreja em Corinto, e para nós também aqui hoje. É um encargo que deve arder no nosso coração. Amém. E aqui quando ele fala do Evangelho, esse Evangelho é muito mais abrangente do que apenas a graça salvadora de tirar uma pessoa do lamaçal de pecado e transportar para um ambiente santo, né, que é a igreja. É mais do que isso, porque aqui ele estava cuidando de uma igreja, de pessoas já salvas, e de até mesmo de
judeus que tinham uma boa índole. Ser um judeu não era uma coisa ruim, pelo contrário, era alguém que servia a Deus, mas não com entendimento. Hoje, quando nós oramos Colossenses, né? Ali fala que Deus precisa nos dar entendimento, para nós sabermos discernir o que é Cristo, o mistério de Deus. E para essas pessoas aqui, muitas delas, Cristo ainda era um mistério. Então o Evangelho é revelar Cristo dentro de nós o tempo todo. É uma pessoa viva. O Evangelho não é uma boa história de amor de Deus, não, irmãos. É a pessoa de Cristo sendo revelada em nós dia após dia. E esse cuidado de servir os santos, esse cuidado com a palavra de Deus, esse cuidado com as ofertas, ele recheia esse Cristo e ele vai muito mais robusto quando você compartilha com os irmãos. Às vezes o seu próprio viver, né? A nossa irmã Graça deu um testemunho aqui na semana passada, falando que ela tinha um colega de trabalho, né? O que ele tinha? Ele vivia alegre. Essa alegria dele era Cristo. Era Cristo transbordando de dentro dele. E ele transbordou de tal maneira que num dia ele deu uma Bíblia para a Graça. Foi seu aniversário? Aniversário, deu uma Bíblia para a Graça. Aí o Espírito Santo se encarregou de fazer a obra. Ele foi um vaso usado. Ele não pregou nenhuma palavra assim sensacional, mirabolante, mas o testemunho dele era o transbordar de Cristo que se expressava na alegria de um coração alegre, aformoseia o rosto. Então aqui Paulo começa a falar de um evangelho muito mais abrangente do que simplesmente, né? Nós fizemos na semana passada, aqui no domingo à noite, uma reunião de pregação do evangelho. E aí eu quero até abrir uma coisa, irmãos. O evangelho, sendo essa pessoa tão rica e maravilhosa, que se revela em nós dia após dia. 2 Coríntios capítulo 4, nós vamos chegar lá depois, né? Eu creio que a gente deve continuar depois de 2 Coríntios, né? Ele fala que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque Cristo está sendo cada vez mais revelado em nós. As coisas daqui da presente era, elas não podem se comparar com o peso de glória da eternidade. Por mais que a tribulação seja terrível na nossa vida, ela não pode se comparar com o peso de glória. A nossa leve e momentânea tribulação deve vir por aí uma pesada e bem durável, né? Mas eu quero ficar na leve e momentânea. Então ali fala que Cristo está sendo produzido cada vez mais em nós. E essa produção de Cristo, de um lado é o evangelho em nós, do outro lado é o transbordar dessa pessoa de Cristo que anuncia o evangelho para as pessoas. Então o normal na vida de um crente, de um cristão, é que as pessoas que fazem parte do nosso convívio devem nos conhecer como aquele que manifesta Cristo. Talvez ele não consegue falar esse mistério de Deus, ele não consegue entender, mas como que chega até ele esse Cristo? Chega na forma de alegria, chega na forma de paz. Sabe quando a pessoa fala assim: ô Cora, eu não sei porquê, mas quando eu estou perto de você eu sinto uma paz. Ô Sônia, eu não sei porquê, mas quando eu converso com você parece que as coisas ficam claras para mim. O que é isso, irmão? A Amélia dá aula, né? E às esse as mães dos alunos ficam assim: eu gosto tanto de ficar aqui com você e tal. Aí eu fico assim: Amélia, prega o evangelho para a mulher, pelo amor de Deus. Ela está pedindo, prega o evangelho para mim. Então essa aí é a deixa. O Espírito Santo está falando assim aqui, ó, estou te dando de bandeja, aproveita, mata e come. Igual falou para Pedro, né? Pedro, baixou o lençol lá e falou: mata e come. O que é isso? Apresenta essa pessoa maravilhosa, começa a mostrar como que ela faz diferença na sua vida, dá o seu testemunho. Isso vai produzir um evangelho maravilhoso. Aí o dia que a gente faz uma reunião aqui, é só a coroação, o puxamento da rede, é só para apresentar esses peixes diante do Senhor, né? Porque eu por mim mesmo, eu não consigo pegar nem uma piaba, mas quando o Senhor fala assim: lança a rede do outro lado, aí volta com 153 grandes peixes, né? Aí você chega lá para ofertar para o Senhor e fala: não, eu já estou com um lanchinho aqui pronto para você, um café da manhã, já tem aqui, mas traz esses peixes para cá que é tudo nosso. Aleluia! Amém. Então aqui ele continua falando desse evangelho, né? O que ele fez nesse evangelho? Se o faço, versículo 17: se o faço de livre vontade, tenho galardão, mas se constrangido, então é a responsabilidade de despenseiro que me está confiado.
Deixa eu abrir um parênteses aproveitando esse gancho aqui. Se eu faço de livre vontade, tenho galardão. Sabe aquele dia que você chega na reunião e seu humor não está lá grande coisa? Estou mal-humorado, pneu furou, bateram no meu carro, fui mandado embora da empresa, o trem está feio. Aí o irmão ainda vira para mim e fala assim: irmão, pede um hino aí. Você, pedindo, mas o Espírito está lá. Porque carne luta contra quem? Contra o Espírito. E o Espírito contra a carne. Aí o Espírito fala: pede um hino. Aí você fala assim: não. Porque às vezes você acha que o Espírito tem que falar: não, se não falar dentro de mim, eu não sou um, não. Mas o Espírito fala só dentro de você? Ou não fala também por meio dos irmãos? Ó Senhor Jesus. Então, se eu faço de livre vontade, eu tenho galardão. Mas se constrangido, é dever que eu tenho. É um dever meu. Servir a igreja, pedindo hinos, compartilhando a palavra. Às vezes, eu preciso vencer minha timidez. Ó Senhor Jesus. Então, ele está falando justamente isso aqui. Versículo 18. Nesse caso, qual é o meu galardão? É que evangelizando, pedindo hino, ofertando, servindo os irmãos, proponha de graça o evangelho, para não me valer do direito que ele me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Bom, na prática, você não tem obrigação nenhuma de fazer nada, ninguém está te obrigando a nada. Mas se eu faço isso de livre vontade, o Senhor me dá uma recompensa. Ele me dá, sabe o quê? Mais um carimbo ali, pá, ato de justiça. Mais um pedaço da veste, pá. Mais um selo no passaporte. Mais um selar do Espírito. Mais um pouco de Cristo, como esse evangelho maravilhoso é produzido dentro de mim. Que tal? Ó Senhor Jesus. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus, como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. E isso, irmãos, aí abre fronteiras para nós. Tem irmãos que não reúnem conosco, e tem irmãos que reúnem no nosso meio, que às vezes tem um ponto de vista diferente do seu. Mas eu preciso fazer o quê? Fazer de tudo para expressar só a Cristo. Porque se eu expressar o meu ponto de vista, porque existem verdades bíblicas que elas são secundárias. A fé cristã, ela tem como meta principal o revelar Cristo em nós. Agora, se guarda dia, não guarda, se come carne, não come, se tem que dar o dízimo integralmente assim, ou se dá de um outro. Irmão, essas coisas são secundárias. Não cobre de ninguém nada que o Espírito Santo não cobrar da própria pessoa. Eu vou contar um negócio aqui, eu acho que a Graça não vai ficar brava comigo, né? Quando eu fui na casa dela, ela ainda não congregava conosco, aí ela me fez uma pergunta depois de algumas visitas. Ela falou assim: irmão, você acha que eu tenho que deixar lá a Assembleia de Deus e vir reunir com vocês? Aí eu falei assim: ô Graça, nem eu, nem o pastor lá, nem ninguém, a não ser o Espírito Santo. Afinal de contas, quem te levou para a fé cristã? Foram homens ou foi o Espírito Santo de Deus? Foi o Espírito Santo. Ela falou: então, recebe o que o Espírito Santo te falar no seu interior. Não siga homens, siga a sua fé cristã, aquilo que o Espírito te falar, aquilo que a palavra te falar. Aí passou assim uma semana, larguei tudo lá, vim cá, eu quero reunir com vocês, não foi? Então assim, esse seguir a unção é o que nos salva, irmãos. Muitas vezes nós estamos preocupados em apresentar coisas para as pessoas, o Espírito vai falar. Se você acha que tem algum problema, ore. Talvez o Espírito vai mostrar que o problema está com você, né? O problema está comigo. Eu que não estou vendo. Como a Bíblia diz, né? Tira a trave que está no teu olho, porque você está falando que tem um cisco no irmão, né? Mas você está com a trave no olho, né? Então, isso tudo, Paulo estava mostrando, eu me desfiz de mim mesmo, eu me despi, eu me livrei das coisas todas para ganhar as pessoas. Versículo 21, ao sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz de tudo para com todos, com o fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador. Quem opera é o Espírito de Deus. Eu sou apenas um cooperador. Senhor Jesus,
Não sabeis vós? Eu não vou nem ler o resto aqui, os irmãos continuam, porque eu já estourei o tempo, irmãos, me perdoem, mas nós podemos compartilhar em pequenos grupos, completar o que resta, né? E depois cada um dá o seu testemunho, amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém.